Bom dia, bom dia. Vamos lá para o nosso tempo com Deus hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, Darcy. Seja bem-vindo. Bom dia, Renatinho, Eliane. Sejam bem-vindos para o nosso tempo com Deus. Nosso tempo de leitura e oração. Bom dia, Axi, seja bem-vinda. Bom dia, Eliane. Que bom que vocês estão aqui, gente. Bom dia, Érica, seja bem-vinda. Bom dia, Leandro. Estamos aqui para mais um tempo com Deus. Estou abrindo a palavra aqui enquanto o pessoal vai chegando. Caminhar sobre as águas. Isso é uma coisa que a gente faz sem perceber, sabia? Às vezes a gente está vivendo um milagre e não se deu conta ainda. Bom dia, Tiele, seja bem-vinda. Chegou para o nosso tempo de oração e devocional. A nossa palavra de hoje é ser ensinável. Vou ler para vocês. Casey foi um bem-sucedido jogador e técnico de futebol. Ele observa que todos em seu time odeiam correr toda a velocidade aos 100 metros, 10 vezes e com um mínimo de descanso antes de sair do campo. Se não conseguem fazer isso num tempo determinado, devem correr novamente. Olha que interessante. Se você não correu no tempo que era devido, você começa tudo de novo. Tem que correr novamente. Os jogadores não gostam até o dia do jogo, quando eles descobrem que podem jogar com plena capacidade toda a partida. O esforço é recompensado com a vitória. O treinamento que você tem não é desperdiçado. Ele vai ser usado num tempo determinado onde você tenha uma batalha para enfrentar. O apóstolo Paulo
usou metáforas de treinamento e competição em suas cartas. Quando foi missionário dos gentios, submeteu-se às instruções e disciplinas de Deus, em meio ao sofrimento e às dificuldades. Na carta aos Filipenses, ele disse 2 frases. Aliás, 2 vezes ele repete: Bom dia, Milton, seja bem-vindo. Aprendi. Ele repete: aprendi. A vida é um eterno aprendizado. E as instruções e disciplinas de Deus se repetem até que você aprende. Seja bem-vinda, Keila. Para Paulo e para nós, seguir a Jesus é um processo de aprendizado que dura toda a vida. No dia em que somos salvos, ainda não estamos espiritualmente maduros, assim como aquele atleta juvenil que ainda não está preparado para ser profissional, que não gosta do treino, que não gosta daquele esforço de ter que começar tudo de novo. Ainda não estamos prontos. Crescemos na fé ao permitir que Deus nos conceda poder por sua palavra e seu Espírito Santo, para que a gente possa servi-lo. A gente precisa ter em mente que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele é o nosso consolador, o nosso auxiliador. E acima de tudo, servir a Deus sempre vai te levar para o teu propósito. E se você chega no teu propósito, você chega na realização dos seus sonhos, na plenitude daquilo que o seu coração deseja. Só que muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? As dificuldades ensinam Paulo a servir bem a Deus e também nos ensinam. É desagradável, mas é gratificante. Gratificante chegar ao final e saber que Deus estava com você e te mostrou o caminho certo para você conseguir a vitória que você precisava. Gratificante porque a sua sensação de sucesso e a sua alegria de ter ouvido a direção que Ele te deu é muito maior. Muito maior, te deixa mais do que vencedor. As dificuldades ensinaram Paulo a servir bem a Deus e também nos ensinam. É desagradável, mas gratificante. Quanto mais dispostos estivermos a aprender, mais amadurecidos nos tornaremos. Como membros do time de Cristo, sejamos ensináveis. Um coração ensinável, como um coração de uma criança. Destes será o reino dos céus. Deus é o oleiro que molda a sua vida? Essa é a pergunta final. Você tem permitido que Ele molde as circunstâncias, o seu caráter, que Ele molde a sua vida? Ele é o oleiro e nós somos o barro. E enquanto a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo que Ele é o oleiro, nós seremos aquele barro, aquele vaso que se desfaz. E o problema, gente, da gente ser desobediente, eu não sei se vocês sabem, mas no processo, para você fazer para você fazer um vaso de cerâmica ou de porcelana,
você precisa retirar todas aquelas pedras e sujeiras que vêm naturalmente na argila. E isso dói pra gente. Passar esses processos que Deus permite, dói. A gente não quer passar. A gente não quer que mexam nas nossas feridas. Mas se ele não tira, se o oleiro não tira todas as impurezas do barro, ele vai moldar o vaso e na hora que ele coloca isso no forno para assar, para que o barro se transforme em cerâmica ou porcelana, o barro estoura. Ele explode em alta temperatura. Ele não suporta o fogo. Olha que analogia interessante. Não é à toa que a Bíblia nos coloca como barro na mão do oleiro. Se você permite que ele te molde e que ele te limpe, você vai ser aquela porcelana que vai para o fogo e sai de lá aprovado. Sai de lá um vaso bonito, bem feito, que pode ser usado. Se você não permite que Deus trabalhe na sua vida, na hora em que o processo do fogo chegar, você vai acabar estourando, explodindo. E aí esse vaso nunca mais vai ser como antes. Não tem como ser refeito se você já chegou ao ponto da fornalha. A obra de Deus em nós não termina quando recebemos a Cristo. Ela apenas começa. A salvação do Espírito termina quando você aceita Jesus. Mas a salvação da sua alma, para que você seja moldado, para que você seja conforme o caráter de Deus, tenha a mente de Cristo e chegue a ser vencedor, ela está apenas começando. E isso é uma coisa que não se explica. Que você precisa transformar a sua alma. E isso se faz ouvindo a palavra de Deus. A nossa passagem hoje está em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Paulo falando aos Filipenses. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já nos tinham lembrado, mas não tinham tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a se contentar com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aprendeu isso. Aprendeu que, independente das circunstâncias, se Deus está conosco, nós podemos atravessar cada uma delas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando estou em Cristo. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, em vir me ajudar. E bem sabeis que vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vocês. Olha, gente, que não é de hoje que as pessoas têm problema com igreja, né? Que são abandonadas, mesmo que estejam saindo em missão. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, pois depois que eu recebi de Epafrodito o que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada toda a glória para todo sempre. Amém. A oração de Paulo aqui aos Filipenses é de primeiro agradecer pela ajuda que ele tem recebido. Agradecer às pessoas que se lembram dele, que estão à sua volta ou mesmo distantes, mas que sabem que quando ele está com uma necessidade, eles vão ajudar a suprir, porque são irmãos. Irmãos ajudam uns aos outros. E às vezes a gente precisa de ajuda de verdade na vida real, não somente de uma palavra. Esse engano que existe na igreja de te dar um tapinha nas costas e dizer Deus te abençoe, na verdade deixa de ensinar o que é a verdade do Evangelho. Porque Deus nos fala para que a gente cuide dos órfãos e das viúvas. Mas o cuidado de Deus não é dizer ore por eles, é ajudar a suprir as suas necessidades. Será que a gente tem ajudado a suprir as necessidades daqueles que a gente vê que estão passando por dificuldade? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória. As riquezas de Deus são imensuráveis, não se tem como contar. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Deus tem tudo que a gente precisa e o suficiente, em abundância, para suprir as nossas necessidades. Isso a gente precisa ter em mente. A palavra fala que Ele cuida até mesmo dos lírios do campo e dos pássaros dos céus. Quanto mais Ele irá cuidar dos seus filhos, homens de pequena fé, que duvidam do cuidado de Deus. Esses somos nós. Mas aqui a palavra fala que Ele suprirá as nossas necessidades, todas elas, segundo as suas riquezas. Não segundo a nossa necessidade, segundo as riquezas dele. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Você já percebeu isso? Se Deus respondesse necessidade, não existiria fome na terra. Mas quando você tem fé para saber que Ele é o seu provedor, Ele supre todas as suas necessidades de uma forma abundante, segundo as suas riquezas em glória.
Ele não precisa economizar com você. O dono do ouro e da prata tem riquezas para te revelar e para te enviar. Você só precisa estar em sintonia com Ele. Crer. Crer e obedecer. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse tempo contigo. Te agradeço pela tua palavra, que vem ser instrução no nosso dia, no nosso caminho. Que o teu Espírito Santo esteja conosco nesse dia, nos instruindo em todas as coisas que nós precisamos fazer. Que a gente possa ouvir a sua voz, ver a sua presença à nossa volta e seguir o caminho que o Senhor tem mostrado. Desfaz, Senhor, todo embaraço, toda fumaça e todo laço que tem nos impedido de cumprir o propósito, de caminhar pela trilha que o Senhor deixou para a gente. Que toda necessidade deixe de ser o foco da nossa vida e que essa verdade que o Senhor vai suprir em glória, conforme as tuas riquezas, cada uma das nossas necessidades, que essa verdade se torne segurança dentro de nós, que a gente não fique correndo atrás das riquezas, das aflições desse mundo, que elas não nos abalem, que elas não nos abatam, mas que a gente consiga em todo tempo voltar à memória aquilo que nos dá esperança, que nós somos barro sendo moldados na mão do oleiro e que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Que jamais o Senhor lança o mal contra nós para nos provar, mas que as situações estão à nossa volta para nos ver aprovados. Que a gente conheça o seu caráter e tenha a segurança de que o Senhor é nosso Pai, que cuida de nós, que supre todas as coisas e que nos instrui pelo caminho que nós devemos seguir. Que mais esse dia que as suas misericórdias se renovaram agora pela manhã, nós possamos andar de mãos dadas contigo. Que o nosso trabalho seja bem sucedido, que aquilo que é feito com nossas mãos seja multiplicado, que nós tenhamos a mente de Cristo, não permitindo que o inimigo venha lançar setas contra nós, mas tendo o discernimento de que o Senhor quer as coisas boas para a nossa vida e é o Senhor quem está conosco em todo o tempo. Não nos abandona e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como diz em Romanos 8. Muda, Senhor, a nossa visão, a nossa forma de pensar. Quebra paradigmas e transforma a nossa realidade. Traz o sucesso até as nossas mãos, no nosso trabalho, que se cumpra quando diz na tua palavra que as bênçãos nos perseguirão. Obrigada por cuidar de nós e nos instruir em todas as coisas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Pessoal que chegou por último aqui, nós nos encontramos todos os dias, 7h30 da manhã, para fazer o nosso devocional e o nosso tempo de leitura bíblica e oração. Te convido a estar conosco de novo na segunda-feira. Sábado e domingo normalmente eu não faço devocional, mas
Que você tenha hoje um excepcional dia. Que Deus te abençoe em tudo aquilo que você for fazer. Que você consiga ver o trabalho das suas mãos sendo multiplicado. Que não haja dor e esforço, mas bênção sem medida sobre a sua vida neste dia de hoje. Em nome de Jesus. Nos vemos na segunda-feira, 7h30 da manhã. Espero por vocês. Beijos. Tamo junto. Até depois do fim.